E aí, quando eu trabalho Apocalipse, eu digo assim, o Apocalipse ele é apropriado com uma ideia do fim, porém o significado original etimológico de Apocalipse é revelação. Então, tanto que na Bíblia se fala Book of Revelation. E aí eu faço digamos assim, esse estudo já há muitos anos, né? A questão do Apocalipse mesmo, que agora tem esse texto que eu vou fazer, acho que no ano que vem, uma versão nova, do Em Caso de Apocalipse Dance. Que é, a gente já tá nesse Apocalipse, que é a revelação de todas as estruturas do que a gente tá, que sustenta a nossa realidade. E a gente tá tomando um pau nesse chá revelação, porque as coisas estão, né, bem menos, digamos assim, éticas. Sólidas do que talvez nos venderam, ou a gente imaginava, ou essa cultura hegemônica falava, né? Este aqui é o certo. E a gente vai dizer, esse é o certo, gente? Essa sociedade que é desigual, que é patriarcal, que é violenta, que come a terra, como diz o Ailton Krenak, né? E daí nós estamos aqui, tomando esse pau do chá revelação, dizendo assim, tá bom. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa que a gente explora muito, que eu acho que é o cerne disso que tu trouxe, desse trecho, digamos assim, pra mim, como fica, é o fato de que quando tu vai falar, pensar, sentir futuros, tá falando de tempo. E tempo é uma das dimensões mais misteriosas da nossa existência, né? Então, é uma questão assim, não tem como a gente mergulhar em futuro sem fazer uma revisão profunda, assim, da nossa visão de mundo mesmo, né? E, te respondendo bem objetivamente, gera ansiedade? Sim, a ansiedade é o principal sentimento, né? Porque quando a gente tá falando de antecipação, a gente tá falando de ansiedade. A ansiedade é um obstáculo também que a gente tem que transpor, justamente porque daí as pessoas, elas entram em negação pelo medo da ansiedade que talvez venha, sabe? Sim. Assim, quando eu comecei lá, eu tava contando aqui pra vocês, lá em 2000, que eu tava lá na agência vendendo, dizendo que tinha que fazer site, eu era o quê? De planejamento. Sempre fui de planejamento, né? Aí lá na época eu já comecei a fazer terapia, a terapeuta falou pra mim, mas escuta, expliquei pra ela com o que eu trabalhava, né? E aí ela assim, pois então, mas tu tem a tendência ansiosa. O ideal é que tu não fizesse coisas que antecipassem, essa coisa que tem que ficar Eu ia te perguntar se antecipando. você se sentiu mais ansiosa ao trabalhar com Ela ela. nunca me esqueci, gente. Eu tava na faculdade, tinha 19, 20 anos. A mulher me falou isso. Eu tinha vontade de encontrar essa mulher de novo e dizer, então. Você tava certa. 27 anos depois, muitas crises de ansiedade depois, né? Eu tenho ansiedade de uma questão crônica da minha saúde mental, assim. Uma coisa que até que eu tô começando agora a conseguir elaborar para falar para as pessoas, né? Porque quando eu falo muito de imaginação, futuros positivos, esperança ativa, né? Aí as pessoas me tiram pra Apoliana, sendo que eu só tô falando por isso por causa de todo sofrimento intenso psíquico que eu passei, com ansiedade, com burnout. Então, eu cheguei nesse lugar como uma forma de resistência, porque eu não vou também desistir. Então, eu tô aqui, inclusive, eu sinto que eu posso ajudar daí as pessoas e ajudo elas com esse sentimento de ansiedade que é onipresente, assim. Então, a gente já vive, né, a geração ansiosa. Eu não sei se vocês já leram esse livro maravilhoso. Já. E a ansiedade, né, é o BOzão do nosso mundo nesse momento, e do Brasil especificamente, né, que eu não lembro se é campeão ou é vice-campeão de ansiedade no mundo, né? Então, te respondendo sim, mas a gente não pode se entregar para a ansiedade. E aí, quando a gente vai falar dessa questão, né, do diabo, vamos falar do diabo, então. Quando eu acho que é muito rico mesmo, né? Tu vê como muitas vezes a ficção, a arte, né, nos traz imagens que fazem a gente refletir. Eu acho que é muito interessante mesmo ter colocado o diabo como te colocando lá, que lá é abstrato, mais hostil, mais inóspito, né? E não deixa de ser verdade isso. Porque quando a nossa relação com o tempo tá doente, a gente tá vivendo uma escassez do tempo, uma aceleração permanente, né? Virou como se só houvesse essa forma de se relacionar com o tempo. Por isso que eu tenho vontade de viajar lá 3.000 anos atrás, onde existia uma outra forma de se relacionar com o tempo, que é possível porque ela existiu, né? E que a gente também vê, né, que essa coisa de escassez do tempo, aceleração, de novo, é uma perspectiva hegemônica e acelerada pela evolução industrial. Então, ela é até relativamente recente, entende? Na história da humanidade. Então, que bonito a gente poder, aqui no Brasil, conhecer sabedoria de terreiro, que tem outra visão do tempo, né? Conhecer as cosmovisões indígenas que se relacionam com o tempo de outra maneira, né? E aí tu vê, opa! Então, não é essa a única forma
Que é a história do perigo da história única, né? A gente tá vivendo uma história única sobre o tempo. E essa história única sobre o tempo não nos dá espaço pro futuro mesmo. Pros futuros. Não dá. Tipo, não tem. É agora. As pessoas falam isso, né? Eu faço essa pergunta do quando começa o futuro, muitas vezes em workshops, né? Cada vez mais eu ouço, sabe o quê? Agora. Alguém fala a palavra agora. Quando começa o futuro? Alguém diz agora. Então, gente, por definição, o futuro não é agora. Agora é o presente. Olha que louco. E aí as pessoas falam amanhã, final do ano, 3 meses. Nós estamos vivendo uma perspectiva muito encurtada, gente. É óbvio que nós vamos tomar péssimas decisões se a gente, né, só consegue vislumbrar o futuro de 3 meses. Ou como os nossos, né, nossa cultura do C-level das grandes empresas. 1 ano é futuro, gente. E acabou. Não, e não se faz mais planejamento de longo prazo, porque não dá para prever o futuro. Então, Mas, vamos pensar futuros curtos. mas não dá para prever o futuro, mas dá para imaginar futuros, dá para aprender a fazer futuros. É sobre isso que eu estudo de futuros. Entende? Sim. Então, realmente, prever não dá mais, gente. Você achar, realmente, isso eu tenho que concordar. Não tem como. Não tá? dá, né? Não. Mas aí a pessoa acha que, então, já que não dá para prever, vamos a Deus dará. Entrega para Deixa o Deus vento ou pro empurrar. diabo, né? Vou pegar meu bônus aqui do trimestre e um abraço. Pô, gente, não considero essa uma postura muito adulta, sabe? E toda vez que a gente tenta, como futurista, como designer, como ativista climático, dizer, vamos pensar um pouquinho além de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 7 gerações, que nem muitas cosmovisões indígenas consideram. Gente, a louca da sala. Não, você não tá falando sério, né? Sério é pensar no lucro dos próximos 6 meses. Pensar se a gente vai ter resiliência climática na cidade nos próximos 5 anos, aí eu tô viajando, hippie, do cabelo azul, entendeu? Então eu acho que assim, eu sinto que tem uma inversão de valores, entende? E eu considero a coisa mais séria do mundo a gente pensar isso. E aconteceu uma virada, sabia? Eu sinto lá no Rio Grande do Sul com a enchente. Por causa disso, sabe? O pessoal ficava assim, não sei o quê. Talvez eu já tenha ouvido isso, Virada Gabi, eu boa, falar. virada boa ou virada ruim? Não, uma virada boa, no sentido de que tu não perdeu esse espaço de tu falar, né? Assim, não vamos falar disso, isso é para os nossos netos. Sendo que as pessoas estão recém pagando as contas do negócio que reconstruíram, entendeu? Então, tomou um banho de realidade ali, sabe? Acho que ainda tem, né? Uma coisa meio traumática do trauma, eu acho que fica meio, né? Depois do trauma, tu não quer falar do trauma. Quando a gente tem que fazer agora as estratégias de resiliência climática.